Olá, seja bem-vindo ao nosso Girocast, o podcast do jornal Giro SA, que já está na região metropolitana oeste, em 12 cidades, há mais de 16 anos, sempre trazendo notícias importantes para você. E o nosso Girocast entrevistando, falando de assuntos do momento, para você ficar ligado. E hoje não poderia ser diferente, porque nós vamos falar de algo que cresceu mais de 18% nos últimos 5 anos e tem cada vez mais sido notícias, inclusive com pessoas famosas. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Girocast ela que é promotora de justiça, a doutora Eliana Passarelli, que um dos assuntos que nós vamos falar aqui é sobre o feminicídio. Essa questão que tem aumentado a violência contra a mulher. E hoje a gente já não fala mais apenas de uma violência física. Também temos que ressaltar a violência patrimonial e psicológica. Porque, gente, para pensar. Às vezes, uma palavra vai doer muito mais do que um tapa na cara. E parece que muitos homens não entendem disso. Você ficar xingando, fazendo bullying com a sua parceira, como acontece nos dias de hoje, tem que parar. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento exponencial, a gente sabe que depois que foi criado a Lei Maria da Penha, medidas protetivas têm funcionado e muito bem também no nosso Brasil. O que difere um pouco ainda é que muitas mulheres ficam presas, envergonhadas, recuadas, têm medo de colocar para fora aquilo que está acontecendo, se sentindo muitas vezes incompetente no seu papel de mulher. Mas esse mito tem que acabar, a gente tem que denunciar. E hoje a nossa convidada vai aqui explicar como tudo funciona, explicar como nós mulheres temos que agir e fazer. E ao meu lado também, para esse bate-papo, um homem, que hoje ele está na minoria aqui, mas eu tenho certeza que ele vai agregar e muito, que é o nosso jornalista, o João Felipe, parceiro aqui do Giro. Obrigado, Alessandra. Boa noite para você, boa noite para a doutora Eliana. Boa Prazer noite, estar aqui com vocês. Doutora, promotora, que bom estar aqui com você, falar de um assunto tão pontual. A gente fica feliz de ter uma pessoa assim tão expert, né, que pode falar e que pode nos pontuar e esclarecer todas as informações. Bem-vinda. Muito obrigada, viu? Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. O Giro, eu já tive a oportunidade, né, de poder falar para o Giro, então é sempre muito honroso. Eu fico muito feliz. E como eu fiz aqui a abertura, doutora, a gente tem visto aí e fica até horrorizada, porque há uns anos atrás a gente não via tanta notícia de mulheres sendo literalmente assassinadas como está acontecendo. E assim, às vezes é um motivo tão torpe. Eu quero ressaltar aqui aquele vídeo de um policial que assassinou a mulher, né? Tudo bem que ela estava numa discussão calorosa com ele, ela tirou ele do carro, mas a reação dele, a maneira como ele foi covarde de assassinar a esposa, né? Não tem nem o que falar daquilo lá. As pessoas estão muito intolerantes, muito demais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí, primeiro esclarecesse para nós, principalmente para você, mulher, sobre exatamente tudo aquilo que compõe o que nós chamamos de feminicídio e que pode ser baseado na Lei Maria da Penha. Pois é. A Lei Maria da Penha, ela veio em 2006 com uma proposta inovadora. Não se modificava, por exemplo, os crimes. A Lei Maria da Penha, todo mundo acha que é uma lei penal, né? Que é uma lei que vai trazer soluções, muitas soluções, não vai. Ela é uma lei procedimental. Então, o que ela fez? Ela mudou o procedimento de se tratar os crimes que estão, por exemplo, no Código Penal em relação à mulher. Então, é essa a proposta dela. Ela não cria crimes, ela só trata os do Código Penal, das leis extravagantes, mas
ela não dita conduta. Então, por exemplo, o feminicídio só foi aumentada a pena, só foi modificada a pena depois de uma pressão feita sobre o Congresso, porque não adiantava ter a Lei Maria da Penha e os homicídios continuarem sendo punidos com a mesma quantidade de anos, digamos, de uma briga de bar entre dois homens. Então, agora, a lei penal, o homicídio passou a ser feminicídio também, né? Então, nós temos o homicídio e o feminicídio. E quando nós falamos de homicídio em relação às mulheres, nós falamos aí de uma pena muito maior, de uma pena que já sai do homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Antes era de 6 a 20, né, a pena mínima, hoje é de 12 a 30. Então, a Lei Maria da Penha muda algumas condutas criminais. O que ela inovou? Ela inovou trazendo as medidas protetivas, que depois eu até quero falar, porque eu sou uma promotora meio avessa a essas coisas, porque em algum momento isso vai explodir numa coisa chamada vingança. E aí precisa ver se essas mulheres estão preparadas para lidar, não com as consequências, mas para lidar com problemas advindos do uso da Lei Maria da Penha. Porque nós passamos para as vítimas, para as possíveis vítimas, que é tudo uma solução. A medida protetiva, que ela vai se ver livre do seu algoz e vai ter imediatamente um emprego. Não é assim. Não é assim. Nós vamos bem até uma parte, né? Até a hora que o juiz entra, que o promotor entra e dá medida protetiva, ok. Ela está segura? Nem um pouco. E ela não tem para quem recorrer nesse momento se ela precisar de segurança. É muito complicado. Então, ela vai sair de casa, né? Ele não vai sair, mas sai ela num determinado momento. O que já é uma loucura, né? É assim, vai para onde? O Estado não tem condições de arcar com todas as despesas dessa mulher com seus filhos, dessa mulher sozinha. Ele vai ter que formar esta mulher. Formar é no sentido cultural mesmo, formar, para que ela possa ter um emprego, para que ela possa ter um ofício. Então, tem coisas que a Lei Maria da Penha, ela não traz, não é a verdade, ela não traz o que pode se transformar a lei da mulher, a mulher perante a lei. De verdade. Né? É muito complicado. Eu fui a primeira promotora que trabalhou numa vara especializada de violência doméstica em São Paulo. E a gente via muito isso num primeiro momento. Você dá medida protetiva, você não tem como cumprir a medida protetiva. Né? Afastamento do marido do lar. Ok. Então, companheiro, marido, namorado, ele sai. Daqui a pouco ele está batendo na porta com um revólver, entendeu? O juízo determina, então, a prisão, que é uma das inovações da Lei Maria da Penha. O crime pode ser pode ser um crime pequenininho. Descumpriu a ordem, vai ser preso por crime de desobediência. E aí você cria um novo patamar de ódio. Então, ele não pode ver os filhos, ele não pode chegar perto, e não pode mesmo, claro, chegar perto dessa mulher, e aí a gente coloca ele na cadeia. Por quanto tempo? Porque nós estamos falando de crimes pequenos. Ele vai ficar preso 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é a pena de lesão corporal? Leve. Tudo bem, ele fica preso 3 meses. Ele perdeu o emprego, ele perdeu meio que a honra, né? Uma honra que é machista, mas é o que ele conhece. Ele perdeu a possibilidade de visitação dos filhos. Ele perdeu tudo. Em quem ele vai se vingar na hora que ele sair? Até porque ele não vai ficar numa cadeia preparada para um cara que é trabalhador, mas que é mau caráter, trabalhador. Ele vai ficar com os mais diversos bandidos, né? Desde roubador até estuprador, dependendo da cidade que ele mora. Então, quer dizer, ele sai com outro tipo de sentimento, que é um sentimento muito negativo, que é a vingança. E eu lamento porque, assim, muitos profissionais do direito não conseguem ver isso, né?
É assim, então nós vamos prender e está resolvido o problema. Não, porque as penas no Brasil são péssimas. São penas que a gente cumpre em regime aberto. Então, o que você vai fazer com essas pessoas? Você vai prender por 3 meses? Não é muito mais fácil você trabalhar, né? Trabalhar não é o casal, é trabalhar as partes, porque este não é um réu. Não estou falando do assassino, tá, gente? Porque esse é um réu que vai ficar preso 30 anos. Eu estou falando dos crimes menos violentos, mas que, como você colocou, Alessandra, por exemplo, a violência psicológica. O que dá a violência psicológica? 3 meses a 1 ano também? Percebe? Então, quando você tem que tratar, é o indivíduo, né, e a relação. A relação, digamos assim, está perdida. Quem vive uma relação abusiva sabe que está perdida. Né? Não vai apostar. Tudo bem que esteja emocionalmente comprometida, mas a mulher já não vai apostar nessa coisa de, quero ficar junto. Eu quero me ver livre desse cara. Existe um artigo na Lei Maria da Penha que, infelizmente, depois que eu saí do Fórum do Butantã, eu acho que não tem tanta expressividade, que era o artigo 17, onde a gente fazia audiências cautelares. Nós chamávamos as 2 partes, pode ser pai e filha, pode ser filha e pai, filha e genro e sogro, enfim, qualquer coisa assim, marido e mulher, companheiros, namorados, nós chamávamos as 2 partes. Dependendo do grau de violência que a gente conseguia prever aonde ia acabar, e onde acaba é no feminicídio, na maioria das vezes, você tem que pôr a sua autoridade, tem que impor mesmo a sua autoridade de juiz, de promotor, né, e colocar ele dentro de uma casinha. Dentro dessa casinha, o que vai ter? Tem um monte de coisa que pode ser resolvido. Nós temos psicólogos à disposição, assistentes sociais, é um juízo que ele vem completo, ele vem com um pacote. Para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. De acordo com o artigo lá 17 da Lei Maria da Penha. Hoje, eu não vejo essas audiências acontecerem. E são audiências urgentes. Né? Assim, chegou o caso da Maria da Penha, marca a audiência e acabou. Vê os antecedentes criminais dessa pessoa, né? E você tenta, de alguma forma, dizer o que vai acontecer para ele. É meio que um sursi, uma suspensão condicional da pena. Né? Olha, se você não cumprir, vai acontecer isso com você. Se você não cumprir, vai acontecer isso com você. Mas os homens, hoje, não têm essa medida. Então, eles saem desvairados, né? E a mulher cumpre um papel muito triste nisso tudo, porque quando ela recebe a folha dizendo assim, olha, sua medida protetiva está aprovada, foi deferida, tal, elas acham que elas estão protegidas. Pode ser o grau de cultura que você quiser. Elas acham que elas estão protegidas. E não estão. Então, minoria, vai lá e fala assim, esfrega na cara dele e fala, agora você não pode chegar perto de mim. Tá? Não é a maioria. Mas ela está num lugar e fala assim, o fulano chama a PM porque ele tem que sair daqui. Tudo bem, ele tem que sair daqui, mas vai sair? Porque ela se acha protegida realmente. Não é verdade. Então eu fico muito preocupada, onde todo mundo fala maravilhas da Lei Maria da Penha, e não é bem assim. Desculpa o discurso, mas você fez uma pergunta e eu divaguei. Sim, e doutora, e é preocupante também, porque a gente sabe que hoje já existe em vários municípios, não em todos, infelizmente, a Delegacia da Mulher. Sim. Porém, contudo, entretanto e todavia, a gente vê que a maioria que trabalha na Delegacia da Mulher ainda é homem. E porque esse é por ser um corpo maior. Um corpo maior. E a gente já escutei conversando com mulheres que tiveram que ir e tal, que muitas vezes elas chegaram nesses lugares e não receberam a devida atenção
inclusive até debocharam, entendeu? De falar assim, mas isso, você vem reclamar disso? Você vem falar disso? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade machista, querendo ou não, Com certeza. é extremamente machista. Ainda quando você tem um aspecto físico, um olho roxo, um braço quebrado, um aperto, isso e aquilo, as pessoas têm um olhar diferente do que aquela mulher que, de repente, ela sofre um abuso psicológico, entendeu? Que é a questão de um xingamento, de uma ofensa, de... Só quem vive, gente, num ambiente abusivo, com uma violência psicológica, sabe o que é a dor. Né? Como eu falei aqui, às vezes, uma humilhação que uma mulher passa, ela vai ter um efeito muito mais doloroso do que uma agressão física. Né? E como trabalhar isso, doutora? Porque é difícil. Eu sei que a mulher, primeiro, a gente sabe, né? A gente sabe que ainda, por mais que a gente veja que as mulheres estão indo fazer denúncia, isso não deve representar nem 50% do que de fato é. Com certeza não. Né? Isso é fato. Isso eu estou falando na violência física. Quem dirá na violência psicológica? Como tratar isso? Como trazer essa consciência? Porque eu fico imaginando que uma pessoa, ela não é um mar de rosas e só depois que casou virou uma pessoa violenta. Ela tem traços. Sim, desde o início. Desde o início, né? A gente que não enxerga os traços, como uma mulher pode? Como que a senhora vê isso assim, ao longo das suas histórias que a senhora conhece? Isso aí começa sempre da mesma forma, né? As mulheres é que não se tocam muito. É assim, ele morre de ciúmes da minha roupa. Entendeu? Ele pede para eu trocar de roupa. Ele manda eu fazer não sei o quê. E as mulheres, na sua maioria, acho o máximo. Acho o máximo. Então vai falar assim, ele tem tantos ciúmes de mim, que bom, né? Que bom nada. Você se prepare, porque aí vem uma bomba daqui a pouco. Né? Começa no sutil, é isso, doutora? Sim. Sim. Porque, veja, quando você inicia um namoro, enfim, inicia uma relação, você não vai morar com a pessoa em questão de 5 dias. Tem uns malucos aí que até fazem isso, né? Mas você não sai colocando a pessoa dentro da sua... Aliás, se fizer, nós precisamos ver quem é que precisa de tratamento aí, né? Se é a mulher ou se é o cara. Porque... Então, você tem uma relação para ser amadurecida. Né? E as relações, infelizmente, as nossas meninas ainda hoje acham que a relação sentimental é uma coisa que basta com 16, 17 anos. Não é a cultura do mundo, é a nossa. Né? Você vê mulheres com filhos com 17 anos, 18 anos. Infelizmente, pela falta de escolaridade. Isso também é uma realidade. Então, você sempre... vamos falar da classe média. Quando você fala assim, ele é ciumento, ele não deixa eu me pintar, ele não deixa eu ir na padaria, ele não deixa eu ir... Filha, o negócio é o seguinte, ele não vai te deixar trabalhar, ele não vai te deixar estudar. Você vai ser um objeto. Prepare-se. Mas é difícil você colocar isso quando você tem um sentimento a mais. E as mulheres tendem a romantizar, né, relações abusivas. Então, o indivíduo te xinga durante o dia, à noite ele te pede desculpas pelo celular. Né? E você acha que você vai dormir tranquilo, porque amanhã o barulho vai ser diferente, vai ser melhor. Não, vai ser pior. E aí vai. Né? Uma troca de não afeto, uma troca de agressividade, né, entre ambos. E no final vai virar uma bola de neve. Feminicídio, a gente tem aos montes, mas isso desde sempre. Eu trabalhei mais de 25 anos no Tribunal do Júri. Aliás, minha carreira toda foi pautada nos crimes contra a vida. Muito comum maridos matarem mulheres. Não é comum mulheres matarem maridos. Companheiros, você não vê esse viés do homicídio. Você vê os maridos matando as mulheres.
Aliás, né, Alessandra, foram mais de 700 casos só no primeiro semestre deste ano. Inclusive com aumento sabe, em relação ao primeiro semestre de 2022. Quanto tempo nós conversamos aqui até Uns agora? 20 minutos, se tanto. Daqui 10 minutos uma mulher vai ser morta. Nossa. Uma a cada 20 minutos, não. Nós conversamos 10. 20 minutos. Em uma hora, uma mulher vai ser morta. É a cada hora. Assustador, né? Não, e aí vem aquela coisa do, não vamos andar armados. Você se referiu a um caso que o indivíduo é policial militar, que passa por um exame psicotécnico. Tem toda a instrução para estar armado, né? Exatamente, quer dizer, tem que saber manusear a arma no bom sentido, né? De que maneira que... E no final, o que ele fez? Ele matou a mulher lá com um monte de tiro e fim de linha, entendeu? Depois de ter socado, né? Não bastou socar, teve que pegar o revólver e exterminar. Mas você colocou de uma forma muito interessante, você falou em reação. Não é reação. Reação, nós temos que falar quando alguém reage a alguma ofensa e reage na mesma proporção. Olha a desproporcionalidade. Ele perdeu o tom. Totalmente. Totalmente. E assim vai, quer dizer, não é o policial militar, é a população, uma população masculina bem grande, que é essa que vai cometer o feminicídio. Então, a gente tem, é desde sempre. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que as mulheres estão denunciando mais. Isso. E nós estamos tomando conhecimento dos homicídios porque em algum momento antes ela reclamou para alguém e, como eu disse, não dá para ficar vigiando. Né? Uma coisa que, por exemplo, as mulheres, eu acho até importante falar isso, que eu tive a oportunidade de coordenar na Secretaria da Justiça, é o programa Provita, que é um programa Sim. de proteção às vítimas e às testemunhas, né, que foram, de alguma forma, colocadas em situações de muito risco. A mulher tem essa proteção, mas raramente ela se vale dela. Ela poderia ir para o programa do Provita, né? Onde ela, claro, ela vai perder totalmente uma identidade inicial. Não tem como. Os filhos são colocados junto com ela, com toda a segurança e tudo mais. Mas ela perde a identidade inicial dela. Ela passa até a ter outro nome, outro codinome. É? É. Nossa. Com identidade, com tudo diferente. Tudo diferente. Os filhos também. Vão para escolas em que são tratados por codinomes, né? É um programa extremamente produtivo no sentido de que ela poderá, inclusive, dependendo da qualidade do crime que ela foi vítima, na Maria da Penha, trabalhar, se formar, ter uma especialização. Inclusive, ontem nós noticiamos no Giro, no portal Giro, Alessandra, doutora, que o CIOeste, que é o consórcio, né, dessas 12 cidades aqui da região oeste da Grande São Paulo, eles inauguraram uma casa de acolhimento, por assim dizer, né? Só que eles, inclusive, nem divulgam o endereço. Achei isso bem interessante. Não pode. E no qual eles vão receber vítimas da violência doméstica. Tem muitos municípios que têm os abrigos, né? Só que, geralmente, pelo que eu sei, por exemplo, você é de um município, você não fica no abrigo do seu município, porque eles fazem sim. Eles fazem um jeito de você ir para outro até para poder preservar a vida dessa pessoa, porque se o marido, se fosse ficar no mesmo município, o cara sabe onde está e daí dá BO. Então, realmente, agora é incrível, né? Como sempre é a mulher que tem que abrir mão. Por quê? É por isso que muitas vezes a mulher ela não tem essa iniciativa de tomar ela não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Porque imagina, ela que vai ter que abrir mão do espaço, da sua vida, das amizades, do seu contexto do dia a dia. Porém, é melhor ter um outro nome e ter uma outra oportunidade do que continuar vivendo ali naquele ciclo de violência. De violência, lógico. Eu tenho para mim que assim nós estamos no embrião, né, de uma sociedade melhor.
Mas e eu vou passar pela educação, até porque eu sou educadora, então seria uma ofensa não passar pela educação. Enquanto nós não tivermos educação para todos que eu digo são para as mulheres, né? Para os homens no sentido de honrar as mulheres, e para as mulheres no sentido de ser financeiramente independentes em relação a esses homens. Nós vamos continuar tendo um número absurdo de violência. Claro que nós temos os psicopatas, doentes mentais, que aí não entram nem na nossa conta, né? Que aí é outro problema. Mas, se não passar por esta educação, né? E eu me refiro principalmente às mulheres, estas vítimas serão subjugadas por uma vida toda. Tem que haver esse modo de você... Eu não estou falando em faculdade, eu estou falando em ofício. Né? De você dignamente dar um ofício a elas. Doutora, uma curiosidade, tem algum país que seja algum, vamos dizer assim, um termo que possa ser referência no que diz respeito a esse tipo de cuidado com relação à vítima? Não, você pode falar em termos a criminalidade, num total, né? Então, homicídios, roubos. Então, você vai falar Suíça, Suécia, não é nem Estados Unidos. Você vai falar de milhões de anos-luz de pessoas que estão sendo aculturadas. As pessoas vivem dignamente. Né? Dinamarca. Agora, como é que é a nossa vida aqui? Né? Onde as pessoas são criadas em comunidades, favelas, tapeiras, sabe? Eu tenho assim, muita tristeza de ver. A nossa cultura hoje é o funk, pelo amor de Deus. E olha, podem ficar bravos comigo quando vocês quiserem, viu? Eu não estou nem aí. Porque eu não vou prestigiar esse tipo de coisa. Me desculpe. Não existe essa possibilidade. Né? Onde as pessoas nunca leram um livro. É um absurdo. Você sair você sai aqui, anda 3 quarteirões, você vai ver o que está acontecendo no mundo. No mundo que eu digo é São Paulo, Brasil, vamos colocar. E a coisa é tão séria, esse negócio de funk, né? Que eu fiquei sabendo outro dia que agora tem funk de bebê. Eles já começam com ritmo, com tudo, colocando letrinhas infantis, já para inserir na cultura de um bebê que deveria estar sendo inserido numa educação, né? O funk. Eu tenho por mim uma coisa, né? O que falta muito ser gerado, sabe, doutora? Eu acho que é o básico do básico da educação, que é a questão do respeito. Sim. Né? Quando você respeita o próximo como a si mesmo, quando você ama o próximo como a si mesmo, tudo muda. Porque quem tem noção de respeito, ele não vai ser racista, ele não vai ser isso, não vai ser aquilo, não vai ser aquilo outro. Por quê? Porque ele tem noção de respeito, ele vai respeitar qualquer pessoa. E a gente vive essa sociedade machista, a gente vive em um momento, esse negócio da cultura, da educação, é uma coisa que faz muita diferença. Para mim, toda Alessandra, a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu quero falar uma coisa aqui. Eu não estou falando da música funk. Eu estou falando letra funk. Sim, sim, porque sim. são letras abusivas sempre. Sempre. É a mulher que faz o quadradinho, é a mulher que vira não sei o quê. Entendeu? É sempre uma coisa, assim, no sentido baixo da colocação. Sempre né? Colocando a mulher lá Não, no pé. E eu fico olhando essas letras, então você fala errado o português, super legal. Você entra nas escolas com coisas abusivas, né? Sempre abuso, sempre abuso. Hoje em dia, o Brasil está literalmente ligado à droga. E não adianta falar que não, porque está. Eu não vou passar a mão na cabeça de traficante. E também não vou passar a mão na cabeça de usuário. Porque quem mantém o traficante é o usuário. Né? Eu estou falando desde o cheirador de cocaína bacana, como nós vimos lá, esses crimes que aconteceram na semana passada, como nós estamos falando do pessoal, né, que vai buscar na favela. Desculpe. Esta é a nossa cultura. Hoje, 70% dos processos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são relativos a drogas.
E tem juiz absolvendo, achando lindo. E tem promotor que não recorre, achando que é normal. Não, gente, não é normal. Você lidar com o tráfico, com o crime, achando que isto não terá consequências em relação a quem usa droga, desculpe. É o álcool, é tudo. É isso que eu ia falar. Uma das maiores causas também de violência contra a mulher é a questão do alcoolismo dentro de casa, né? Sim. Do abuso do álcool. Sim, e do uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Então, quer dizer, a pessoa perde o norte das coisas, né? Perde a noção, perde a mão. E eu não vou dizer que também os casos de violência doméstica não estejam ligados a esses problemas que são recorrentes. São recorrentes, não adianta. Então, se você fala em educação, se você fala em cultura, o bacana não é ser traficante. O bacana é não ser usuário. Desculpe. Doutora, na pandemia, né, quais foram aí aliás, qual é o balanço que a senhora faz, né, depois que passou esse período, como voou o tempo, inclusive, Nossa. né? Estamos entrando em 2024. Graças a Deus, né, gente? Pois é. Já passou, 2021, 2022. Foi terrível. Mas que balanço que a senhora faz com relação 2021. à pandemia, doutora? Houve um crescimento dos casos de violência? 23% neste ano a mais do que no ano passado e no ano retrasado, etc. 23% de crimes a mais ligados à violência doméstica. Por que agora, e eu até fiz um estudo pequeno sobre isso, por que agora nós estamos com 23% a mais de denúncias? Por quê? Porque durante a pandemia você não saía de casa, você não podia sair de casa, no sentido de eu vou me virar, né? Eu vou colocar o fulano para fora, eu vou ficar segura aqui dentro, porque não vai. Então, na pandemia, nós tínhamos 23% a menos. Mas o que aconteceu? Quando acabou a pandemia, as mulheres também se tornaram, eu não vou falar todas, mas uma grande parte, se tornaram empreendedoras, tiveram que trabalhar, e aí vem os 23% a mais, porque o negócio é o seguinte, eu não vou te aguentar porque eu não preciso. Financeiramente, elas, né, conseguiram, de alguma forma, se equilibrar a ponto de afastar o ofensor. Em compensação, durante a pandemia, nós tivemos um número também excessivo de divórcios, porque as pessoas não se toleravam. Foi, sabe, sem fazer a correlação de Maria da Penha, todo mundo foi, os casais se divorciaram. E isso também foi um número expressivo. Porque ninguém estava preparado para conviver 24 horas com um outro. Para trabalhar um do lado da mesa, o outro do outro lado. Fora o esgotamento emocional, né, de muitas pessoas, entre homens e mulheres. Então, nisso, você vê agora que aumentou o número de casos. Mas é porque aumentou o número de casos porque a violência está maior? Não. Eu entendo que aumentou o número de casos porque há essa independência financeira e nós estamos dando mais propaganda à violência doméstica. Então, as mulheres criam coragem. Vamos falar agora da Ana Hickman. A Ana Hickman deu um salto na mulherada. Essa que é real. Eu tive a oportunidade de falar isso no dia que estourou o problema da Ana Hickman na Jovem Pan. E foi uma coisa que eu pensei e transmiti. Se ela falou em violência doméstica, ela que é um ícone, ela entusiasmou aí uma legião de mulheres, ela encorajou. Assim, por que eu vou sofrer isso? Se ela sofre também, ela está revoltada aqui, está podendo falar. Então, eu acho que foi um passo muito importante para a lei. Assim como aconteceu com a Carolina Dickmann, que depois veio a lei, era numa outra proporção, sim, evidentemente. Tem a lei, né, Carolina? Quando vazaram as fotos dela, aquela época, né? Achei que ela tivesse não. nunca ouvi. E não, eu estou exemplificando, porque quando esses temas de grande repercussão, que inclusive a doutora acompanha praticamente todos, né, faz parte da sua carreira, aí quando a mídia coloca luz, né, há um efeito, né, igual o efeito Angelina Jolie quando ela fez a cirurgia
das mamas, aí teve um efeito mundial, enfim. Com a Ana Hickman, a senhora acredita, então, que o efeito já começou? Eu entendo que a Ana Hickman deu um passo para as mulheres que, assim, e agora, o que eu faço? Assim, dá licença, eu vou fazer e acabou. Tá. Mas não para aquelas que ainda, infelizmente, dependem financeiramente. Que é a maioria, né? É a maioria. Que é a maioria. Eu queria que a senhora explicasse, porque no caso da Ana Hickman, ela sofreu 2 tipos de violência, né? A violência, ou todos os 3. A violência patrimonial, que ela está recorrendo, tem a violência física e também a psicológica. A gente pode falar um pouquinho de cada uma para gerar entendimento para todo mundo que está Violência assistindo? Psicológica é aquela que... Eu vou falar os 3 crimes da violência psicológica. Né? Violência moral. É aquela que fala assim, você está com cabelo horrível hoje. Vai cortar esse cabelo que está... Mas não é essa forma. É assim, olha, não quero encostar a mão em você porque teu cabelo está horroroso. Não é a pessoa que fala assim, não gostei desse seu cabelo, porque vamos colocar as coisas também, cada uma no seu peso. Se a pessoa que está com você não pode falar nada, sim, né? Então é assim, a turma do mimimi, calma. E a lei está aí para amparar, inclusive, né, o que para muitas é ofensa e para outras não. Mas se é assim, de cunho vexatório, de cunho público, não precisa nem por ser público, mas de modo que você traga a mulher em uma conotação sempre vexatória, né? Seja por que assunto for, a sua comida é horrorosa, joga a panela no chão, isso é uma violência de natureza psicológica, né? Xingar, sem dúvida. Sempre trazendo, eu não vou usar coisas baixas, o termo baixo, porque eu acho que é muito genérico, mas sempre trazendo uma angústia no sentido de que eu não sou capaz, né? Não que ela não seja, é como o indivíduo a vê, né? É que nem um assédio moral em empresa, né? Você não serve para nada, você não trabalha direito, você é uma preguiçosa, dá na mesma. Só que nós estamos falando de relações diferentes, né? Relação profissional, relação doméstica. Então, essa é uma coisa que sempre a vítima tem que ter em mente. Eu sou tão horrorosa assim, eu sou tão péssima assim, eu não consigo fazer nada direito. Essa é psicológica. Física, não preciso nem dizer, né? É não toque em mim. É não toque desde o tapa, não toque de forma alguma, não encoste a mão em mim. Né? Então até um apertão assim. Qualquer coisa. Então, por exemplo, no caso da Ana Hickman se discute se ela sofreu uma violência física porque o indivíduo segurava a porta, o marido, né? Ou bateu na porta, ou se ela se machucou porque ele, de alguma forma, ele soltou a porta. Tá bom, então que ele tenha soltado a porta no sentido dela se machucar sozinha. Mesmo assim, a gente tem a contravenção, que é vias de fato. Mas ela tem uma lesão aparente. O que é a vias de fato? Não tem lesão nenhuma. É o tapa no rosto, é o puxão de cabelo. Mesmo assim, nós temos uma contravenção que é punida. Do ponto de vista físico. Você falou do ponto de vista psicológico. Físico e patrimonial. Eu vou dar um exemplo bem chulo. A mulher, chulo que eu digo, mas é grande parte da nossa realidade. A mulher é diarista. Trabalha durante o dia, recebe da patroa e volta para casa e o indivíduo pega o dinheiro e ninguém sabe onde é que ele vai gastar, que não com a família. É o indivíduo que vai jogar, que vai beber. Não, eu estou só dando exemplos, mas pode ser o indivíduo que vai jogar, que vai beber, o indivíduo que acha que o dinheiro é dele. Eu já vi casos que as mulheres trabalhavam para pagar a cesta básica do marido no crime. Não na Maria da Penha, porque não pode ter cesta básica, né? Mas em outros crimes. Então, esta é a violência patrimonial. Eu estou dando um dado pequenininho. No caso da Ana Hickman, que ela alega a violência patrimonial, aí é uma questão de prova muito séria. Porque, querendo ou não, ele era sócio dela. Então, aí é uma discussão, do ponto de vista do direito, muito profunda. Né? Até que ponto ele violou o patrimônio dela e não violou o seu?
Qual deve ser o desfecho desse caso, doutora? A senhora acredita que o Alexandre, o ex-marido dela, é marido ainda, né, no caso, ele possa vir a ser preso, chegar nesse limite? Não. Não? Eu não vou usar o termo profeta, porque Sim. profeta para mim é uma coisa muito séria ligada ao evangelismo. Mas eu fiz uma suposição. Ele pode ser preso se for pela violência patrimonial, que nós não sabemos onde vai dar isso, né? Falsidades de assinaturas, contratos falsos, retirada de dinheiro, pirâmide, retirada de dinheiro pelo sócio e não pela sócia, onde ela é vítima. Então, dependendo do crime, estelionato, apropriação indébita, tal, pode até chegar a uma prisão. Pela violência física, não. Pela violência física não dá, porque a pena é de 3 meses a 1 ano. Então, você não pode ultrapassar a lesão que está lá, né, da pena leve, da lesão leve, de 3 meses a 1 ano. Patrimonial pode acontecer. Mas você quer que eu faça uma previsão? Ninguém vai sair ganhando. Ninguém. A tendência Lamentavelmente, o estrago está feito. Nossa. Eu digo assim, não pelo fato dela ter denunciado, longe de mim. Mas depois, o que aconteceu depois? Nós estamos vendo na mídia, né? O dia inteiro. Não há um dia que eles não sejam notícias. E também eu tenho visto que não há um dia que eles não usem a rede social para falar alguma bobagem. Eu estou falando dos dois. Até que me perdoe, Ana Rita, quem eu respeito muito. Mas são coisas que devem ser recolhidas, né? Os armamentos devem ser recolhidos para a hora certa. Então, na minha paisagem assim de 40 anos de profissão, eles estão se perdendo. Ele não tem nada a perder. Tem muito, né? Não, e tem uma criança no meio, né? Sim. Tem uma criança no meio. Querendo ou não, a criança, ela tá ali ouvindo tudo, vendo tudo, e pode ter consequências, né, no emocional dessa criança. Você toca num né? ponto fundamental que as pessoas não prestam atenção, que as crianças, os filhos, são as vítimas secundárias da Lei Maria da Penha. Então, quando a gente protege a mulher, protege no sentido de medida protetiva e tudo mais, nós temos que pensar nestes filhos e no que será a proteção deles também. Né? Então, você tem que ter uma visão muito ampla, no sentido de que ele nunca, digamos assim, nunca foi violento com os filhos. Mas ele pode ser violento com os filhos em vingança à mulher. Você tem que ter esse olhar. E nós já vimos vários casos Sim. noticiados de que pais matando seus filhos para se vingar da mulher. Essa semana, um indivíduo pegou o bebê e, vocês viram isso? Se atirou, não sei de que andar, não sei aonde, com a criança no colo. Então, tudo isso tem que se ter muito atento ao judiciário e ao Ministério Público. Muito. Porque, no final, nós somos o fio condutor de todas essas situações. Né? Então, não adianta falar, eu fui a favor, eu fui contra, e tudo bem. Não é tudo bem. Você tem uma responsabilidade enorme. E o que acontece muitas vezes, você falou aí, né? Que muitas vezes o homem ele é violento com a esposa e não é com os filhos. Só que a consequência acaba sendo para o filho também. Sim. Por quê? Porque essa mulher, ela quer se proteger, daí ela começa também a fazer a cabeça do filho contra o pai e acaba também afastando este filho da convivência do pai. Como é que isso funciona? Por isso que nesse caso? No começo, quando eu fiquei divagando aqui, aliás, eu só divago, eu falei o seguinte, a vara da violência doméstica ela é uma vara perfeita, porque nós falamos da assistente social, do assistente social e do psicólogo. Então, não é o judiciário tomando decisões sozinhas, não é o Ministério Público requerendo coisas que não tenham sentido. Aí a gente vai fazer exame psicossocial, vai aprofundar a situação desse genitor,
da própria genitora. Então, existem coisas que deverão ser tomadas mediante esses estudos técnicos. Quando eu disse a vocês, quando eu estava lá, a primeira foi o que eu pedi essas audiências preliminares, fundamental, porque da audiência participava psicólogo, participa assistente social. Então você está vendo onde vai desaguar, né? Claro que a gente não tem bola de cristal, mas você vai vendo mais ou menos onde é que vai desaguar tudo isso. Então, assim, preventivamente, quando você trata da mulher, você está tratando dos filhos, né? E às vezes você pune o filho com uma má decisão. Põe o filho com uma má decisão. Só antes de passar para você, eu estou aqui me lembrando, né? Além, a gente está falando aqui muito relacionado à família, mas eu tenho notado nas notícias também um crescente número de feminicídios, muitas vezes em adolescentes, em namorados ainda. Às vezes está com 1 mês com a pessoa, 2 meses, e eu não estou falando assim de casais com diferença de idade, eu estou falando que às vezes é um jovenzinho com uma jovenzinha e de repente já, quer dizer, a tolerância entre namorados, inclusive, entre relacionamentos, está sendo zero, está uma coisa de louco. Então, eu volto à educação, claro, né? Uhum. A educação primária mesmo. A gente, né, na escola, quando a gente era. Não estou falando de escola primária, né? Ginásio, né? Apesar da minha velhice, eu não estou falando nada disso. Mas eu estou falando da educação rasteirinha, básica, né? De fundamental, etc. Eu acho que passa muito por aí. Num outro ponto, os pais têm que prestar atenção nos filhos. Olha, pais, eu vou dizer. A gente tem que prestar muita atenção, principalmente na adolescência e, assim, nessa moçada que está entre 17, 18 anos, 20 anos. Por quê? Porque eles não têm perspectiva de futuro. A idade não deixa. Então, eles não conseguem prever o futuro. Que é aquela história assim, acabou o namoro, acabou minha vida. Eu nunca mais vou ver. Não, você vai ver, mas assim, eles não conseguem enxergar isso. E daí o suicídio também. De adolescentes, que é o mais grave. É o mais grave. Esta época do ano, nós temos 2 tipos de suicídios. O dos idosos, por solidão, e o dos adolescentes, por não ver. Não conseguir ver perspectiva. Idosos, muito. Pela solidão. O número é crescente. É crescente quando nós estamos entrando num outro ano, enfim. E nos jovens também. Já é um caso de saúde pública mesmo, né, Sim. doutora? Não, a atenção é familiar, João, é assim, é em casa. Você está olhando para o seu filho? Você está vendo o que seu filho está fazendo dentro do quarto? Você está olhando o que ele está consumindo? Fora a questão também do acesso à internet, à informação. Muito. E essa coisa aí de vídeo, qualquer um posta vídeo, qualquer um coloca o que quiser, e a gente já viu aí muitos casos daqueles vídeos que fazem desafio, que os jovens se sentem desafiados e acaba até em óbito. Isso é uma coisa, um alerta, né? Como faz falta a nossa época nos dias de hoje, porque a criança e o adolescente foi roubado de muita coisa, né? Da rua, né? Da rua. Do coleguismo, de ter amizade. Hoje é tudo muito tecnológico, hoje é tudo muito virtual. Muita solidão. Muita solidão. Cria um vazio que as pessoas não sabem. Por isso os casos de suicídio. O vazio e a ostentação e a felicidade que não existe. Então ele busca na droga a felicidade que ele acha que é plena para o coleguinha que está postando, né, a vida familiar, não, a vida feliz, que está tudo bem, todo mundo posta festa. Todo mundo posta festa. Por isso que todo mundo gosto das postagens do João. É funkeiro, hoje todo mundo quer ser funkeiro e influencer, né? Não é? É uma maneira fácil de ser rico. E você tem essa medição dentro de casa, pelo amor de Deus, você tem um termômetro dentro de casa, não perca esse termômetro. Né? Eu vou ser bem avó nesse momento. Busque a Deus, faça com que a sua família busque a Deus, principalmente. Esse é só em primeiro lugar. Um parênteses que eu estou fazendo.
Mas, quando você fala em idosos, você já não consegue falar isso. Você não consegue prestar atenção no idoso. Normalmente, você larga o idoso, né? Então, quando eu falo que esta época do ano é muito perigosa, vocês podem fazer uma pesquisa aí. Na hora que... Imagina na pandemia que esses velhinhos, quantos velhinhos ficavam sozinhos dentro de casa, hein? Mas aí eu acho que até era tolerável, porque o mundo ficava dentro de casa. Então eles não se sentiam abandonados. Assim, eu não posso ir aí porque... Então, mas ficavam sozinhos É, dentro de casa, não eram acolhidos Não. na casa. Mas até aí era assim, olha, eu não vou até aí porque eu vou mandar comida para sua casa, eu vou mandar coisas na sua porta, né? É uma forma. Agora, quando você realmente... eu não estou falando nem de abandono, eu estou sendo um pouquinho exagerada. Mas quando você fala em terminar a vida sozinho, pode ser das mais variadas formas, o índice de suicídio é altíssimo. É altíssimo. Uau. Doutora, ao longo da sua carreira, a senhora sempre acompanhou casos de grande repercussão. E qual foi aquele que mais te marcou? Tem vários, né? Assim, tem umas coisas horrorosas, né? Quer dizer, todos são horrorosos, né? Porque todos, no final, é aquilo que eu falo. Acabou terminando num homicídio de alguém, né? Grande parte. Mas um que me marcou muito foi o caso do menino da USP, que foi morto num trote na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina. Esse foi um caso, assim, de uma violência que ninguém imagina. Que as pessoas ainda duvidam, né? Que tem a crueldade desse nível. Né? Desse nível e naquele nível. Porque nós estamos falando do topo da lista, né? Nós não estamos falando... Aí nós estamos falando de um problema sério de caráter. Então, esse crime, para mim, foi mais do que violento. Foi de uma tristeza que eu não conseguiria traduzir para vocês o que eu passei durante todo esse processo. Você viu todo mundo punido? Não. Eu vi o processo arquivado no Supremo Tribunal Federal. Depois de 14 anos. 14 anos. Então, quando você considera... Aí eu vou voltar à família. A família do Edson Suê, que era um menino que foi morto por causa de um trote, por causa de uma brincadeira, por causa de gente que não merece estar onde está, essa que é a verdade, era assim, era chocante. Eu falava da nata da sociedade, eu falava para a nata da sociedade, e no final eu via que essas pessoas, sabe assim, eu brincava e falava, se um dia eu passar mal, vocês não me mandem para o HC, vocês me mandem para o Centro Espírita do Dr. Fritz. Entendeu? Porque aquilo foi de uma violência, de um desrespeito à vida humana, de uma xenofobia, que o menino era chinês. Se você pedir para hoje eu classificar tudo que foi aquele crime, eu vou ficar aqui meia hora falando só das coisas horrorosas que eu presenciei. Horrível. E os casos, Alê, se você me permite, eles costumam, vamos dizer assim, doutora, atingi-la? A senhora... Não, a senhora consegue separar bem as coisas? Rarissimamente. Bom, vamos lá, 21 anos de terapia, né? Não é uma coisa assim, chego lá, né, vou cuidar da menina que foi estuprada e acho bonito. Não, pelo amor de Deus. Mas é assim, você aprende a passar um zíper na tua frente. Então, assim, eu sou esta profissional, meu dever é este aqui. Eu levo o meu dever para casa, mas eu não levo este crime para minha casa. Ele não me pertence. Você é salvadora do mundo? Não, eu sou salvadora do processo. Eu vou buscar a justiça dentro do processo. Né? Justiça, não é vingança. Não sou eu dentro do processo, é o promotor de justiça diante do crime. É difícil? Às vezes é difícil, porque você pega, assim, coisas muito tristes.
né? Assim, coisas que você fala, como assim, né? Como é que a pessoa é capaz? Mas eu sempre procurei, assim, passa o zíper, entra no Ministério Público, saiu de lá, desce o zíper, ok, Eliana na área. Durante a sua carreira, você já sofreu algum tipo de ameaça? Várias. Várias? Várias. Muitas. Eu tenho feito palestras em escolas estaduais para jovens. E eu outro dia me peguei fazendo uma pergunta para os jovens que, na verdade, eu estava fazendo para mim. Que é assim, eu perguntei para os meus filhos se eles gostariam de ter uma mãe promotora de justiça, porque eles eram ameaçados junto comigo. Eu perguntei isso para os meus filhos, se eles estavam felizes em carregarem comigo esse peso. Eu nunca perguntei. Né? Hoje talvez eu até tivesse perguntado. Porque há consequências. Você vê sua filha em festa de 15 anos com um policial militar a bordo, não é nenhum prazer, né? Imagino. Doutora, o que motivou a senhora a escolher o direito como profissão? Olha, quando eu era criança, eu tinha um apelido de xerifa na rua, onde eu morava. Xerifa, promotora, Eliana. Eu tinha um amigo, até faleceu, o Marcelo, que ele me chamava de xerifa, desde pequena. Quer dizer, imagina, eu me imagino, não lembro, mas eu me imagino brincando sadiamente na rua e simpaticamente na rua, né? Eu devia bater em todo mundo, aquelas coisas. Isso eu lembro com... A mãe dele, vive até hoje, ela toda vez que ela me vê, ela fala, xerifa, como você vai? Então, eu não sei, eu acho que tem esse lado que foi nascendo, eu acho que naturalmente. Essa vocação mesmo. E eu sempre briguei, assim, no colégio, né? Eu não gostava que as coisas passassem impunemente. Isso é uma verdade. Eu via, assim, alguma coisa, não que eu não gostasse, mas alguma injustiça sendo feita com coleguinha, com a coleguinha, mas era comigo mesmo. Eu comprava a briga de todo mundo com as freiras, comprava com quem tivesse que comprar. Então, eu acho que isso veio naturalmente. Eu fiz faculdade de jornalismo. Colega. E muito interessante, porque eu fiz as duas faculdades juntas. Eu nunca achei que eu seria promotora de justiça, eu achei que eu seria jornalista. Ao final da faculdade de jornalismo, eu descobri que eu seria promotora de justiça. Foi uma coisa assim... E a primeira carreira que eu falei, é esta que eu quero. Até para quem está nos acompanhando, né, Ale, explica um pouco sobre a função de um promotor de justiça, doutora. O promotor de justiça é fiscal da lei. A lei está aí para ser cumprida. Então, a gente fiscaliza o cumprimento da lei. Em qualquer situação. Então, eu estou falando desde o... Nós começamos a falar da história das mulheres que não são bem tratadas em delegacia, porque questão de... você fala que seu marido perdeu R$20, isso é motivo para ficar bravo? Sim, porque às vezes os R$20 é o que ela tem para passar um mês, né? Então, aí, para essas mulheres, existe a corregedoria, tanto da polícia quanto do Ministério Público, da magistratura. Elas não podem se sentir não dignificadas no serviço público, seja qual for ele. Nós temos corregedoria para tudo, então aprendam a fazer reclamações. Desculpe, eu me perdi. Você falou, promotoria. A promotoria. Então, nós somos os fiscais da lei. Nós somos fiscais da lei desde o governador, em âmbito federal do presidente, de Supremo, de tudo que você quiser. Né? Claro que o promotor de justiça é em âmbito estadual, o procurador da República em âmbito nacional, em âmbito federal. Então, não é que você vê um crime e faz de conta que não aconteceu. Aconteceu e você tem que dar conta do que aconteceu. Então, nós podemos requisitar, nós temos poder de polícia, em tese, e nós podemos requisitar. A cada crimezinho que você vê, você requisita a instauração de inquérito policial e depois você vê se é caso de processo ou não. Quem nós somos? Nós somos os, entre aspas, donos da ação penal. Então, eu digo assim, eu fui roubada, mas fiquei com pena eu reconheci,
mas fiquei com pena dele. Não. Não é você que vai processar o ladrão, sou eu. Eu que eu digo justiça pública, Ministério Público. A ação contra o ladrão fica como se fosse uma obrigação do Estado em punir aquele crime e punir aquele criminoso. Por quê? Porque nós tomamos a frente da ação penal. Então, a filha de fulano foi estuprada. Eu não quero que ela seja vitimizada novamente, sendo ouvida. Ok, mas nós vamos processar o estuprador. Então, muitas vezes a gente nem ouve a vítima. Não ouve no sentido de veja o que você quer fazer. Nós temos obrigação de fazer. E uma coisa que todo mundo pergunta é se a gente é obrigado a pedir a condenação. Não, nós podemos pedir a absolvição também. Por isso que você é promotor de justiça. Então, você pode promover também a justiça pedindo arquivamento, pedindo absolvição. Eu acho que é a carreira mais bonita que tem no judiciário. E é bem trabalhosa para chegar, né, doutora, a esse cargo, né? É bem trabalhoso. Você tem que estudar incansavelmente. 12 horas por dia, durante 2, 3 anos, 5, 10 anos, porque nem sempre você entra de primeira. É um concurso muito severo, onde nós temos, assim, de uma média de 50 vagas para 12 mil candidatos. Isso quando entra. Agora, por exemplo, no último concurso, nós tínhamos 250 candidatos, foram aprovados por oral 26, é o que parece. Muito então, concorrido. Você tem que ter um vasto conhecimento do direito, meio, né? Sim. Até porque você vai ficar à disposição da sociedade mesmo e tem que saber o que faz. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta, eu João? tenho várias. A doutora, imagina, né? A gente já está passando o nosso horário. Escolhe aí mais uma. Doutora, você tem uma vasta... A senhora permite chamá-la de você? Claro, eu até prefiro. Okay. Você tem uma vasta carreira também no setor acadêmico. Sim. E, bom, o cenário que se mostra aí para a gente é de muitas mudanças em todos os meios, né, de trabalho, inclusive no meio jurídico, com a chegada vertiginosa aí das inteligências artificiais. Como que a senhora entende que para que rumo vai o caminho do direito enquanto influenciado, né, pelas inteligências artificiais, e o que, aí é uma opinião mesmo, o que a senhora acha do MEC querer aprovar o curso EAD para o direito? Isso é uma última pergunta. Lamentavelmente já aprovou, né? Exato. Então está aprovado já? Não, aprovado, eu estou falando... Na prática já aprovado, já acontece, né? Já acontece. Eu sou desfavorável, porque é uma coisa você dar aula olho no olho e falar assim, filho, vem cá. Sim. Você está dormindo, está comendo, sei lá o que for. Olha no seu código aí, vê não é nem no sentido desafiador, é no sentido de mostrar. Que às vezes você vê a palavra, o verbo, roubar, Então você fala, olha o sentido disso, olha onde vai, entendeu? Você interpreta, não só a lei, você interpreta todo o direito. Que não, é uma ciência, né? Então, na minha experiência do direito, eu acho que não funciona. Porque há um sacrifício muito grande dos alunos. Eles nem sempre estão em ambientes adequados para aquela aula. Né? Por quê? Tudo bem, eles chegam cansados, eles trabalharam o dia todo, mas o ambiente acadêmico é muito melhor do que você estar na sua casa tentando, né, entender o conteúdo do direito que é altamente filosófico. Porque nós temos também a filosofia. Eu sou contra, literalmente. Mas eu não posso deixar de apreciar a realidade. Né? Isso também faz parte do educador. Então, à medida que você vê que você disponibiliza de outros meios, que não seja aula tete a tete, mas que você consegue, de alguma forma, como professor, que eu acho que é muito difícil transmitir por uma câmera,
mas você, de alguma forma, facilita a vida, e eu vou dizer mesmo, do brasileiro, que é tão sofrida. Eu já tive alunos do mais alto padrão até o menos favorecido. Então, você vê a dificuldade, né, do indivíduo que trabalha 12 horas por dia e vai ter que chegar na faculdade sem comer nada. E vai ficar até meia-noite sem comer nada. Que vai ter que tomar 10 ônibus. 10 ônibus era no meu tempo, né? Porque eu cheguei a tomar 10 ônibus para estudar. Mas eu digo, do indivíduo que vai tomar trem, que vai tomar ônibus, que vai demorar 2 horas para chegar. Então, você não pode também rechaçar essa realidade. Você tem que dar chance. Né? Mas eu acho que a qualidade fica comprometida. Então, eu acho que... Eu sou contra, mas eu acho que o sistema híbrido... seria eu sou uma contra. boa composição. Sim, mas o sistema híbrido, eu acho que poderia funcionar para algumas cadeiras dentro do direito. Perfeito. Eu não me atreveria a falar de jornalismo, mas do direito... Jornalismo nem precisa mais de faculdade. Pois é, entendeu? Já tiraram isso. Quer dizer, eu não poderia falar no jornalismo de algumas cadeiras, como jornalismo opinativo, narrativo, enfim, português. Mas no direito eu acho que tem matérias que não E não para concluir, combinam. doutora, a questão das inteligências artificiais, para onde caminha a profissão, na sua opinião? Eu acho que a gente está caminhando para o apocalipse, né? Vamos combinar. Porque o negócio está bem feio, né? Os sinais falam. Não é? Jesus amado, quer dizer, o cara está com a voz não sei de quem, está com a imagem não sei... E aí eu acho que é uma ação, assim, que tem que ser muito taxativa do Congresso Nacional. Assim como tem a Lei de Proteção de Dados, ok? Nós vamos ter que ter leis muito firmes em relação ao direito digital. Muito firmes. Até porque, doutora, com esse negócio de inteligência artificial, hoje você pode colocar palavras na boca de outra pessoa sem que ela tenha dito, porque ela pega a voz e coloca em série. Como é que fica? Para você fazer julgamento. Tem bandido fazendo... ligações. Aplicando golpe com voz. É uma coisa assim, surreal. Você quer mais do que ligarem no seu celular e colocarem a musiquinha do banco e depois falarem que é da Caixa Econômica Federal, entendeu? Não, pior, agora tem um golpe que já está rolando há bastante tempo, e isso você precisa prestar atenção, porque agora os bandidos estão tão, assim, loucos, que eles estão ligando dentro dos apartamentos dos hospitais, Isso. falando que é médico, falando que a pessoa precisa... Olha, o plano não aprovou isso e a pessoa fica no desespero. Eu estava, quando eu faço tratamento oncológico, quando eu estava lá na Beneficência Portuguesa, eu recebi uma ligação. Não, porque, olha, o seu plano não aprovou, mas precisa fazer o coisa, e como é que faz, tal. Só que, assim, eu achei um absurdo aquilo, não tinha lido, estava escrito ali, não tinha lido o papelzinho. E todos os hospitais... Todos os hospitais têm o avisozinho, mas às vezes a gente não lê. E depois eu fui perguntar para a enfermeira, olha, estão me cobrando, eu sou filha de médico, fui perguntar para o meu irmão, olha, estão dizendo que não está aprovado o plano, daí a enfermeira falou assim, não, está aqui escrito, é golpe. Estão dando golpe, pegando a vulnerabilidade das pessoas dentro dos hospitais, ligando para os ramais dos quartos dos hospitais. E muita gente cai, né? Muita gente cai, porque fica no desespero. Você já está com o coração na mão, acha que está num ambiente seguro ali dentro do hospital e acaba na vulnerabilidade pagando, né? Ou seja, com inteligência artificial, onde é que a gente vai parar com isso? Então, por isso que eu digo, a lei... Nós temos que cobrar isso dos nossos políticos rigidamente, porque nós seremos as vítimas da inteligência artificial. Então, tem que ter uma lei avançadíssima, que é, sim, crimes digitais muito, muito bem apenados, severamente punidos, porque aí você faz, entre aspas, o que a gente chama de princípio da intimidação da pena. Filhinho, o negócio é o seguinte, você quer praticar o crime? Tua pena vai ser de 40 anos de prisão, tá bom para você? Aí o indivíduo que pensa em cometer o crime, fala assim, melhor eu não fazer porque eu vou ser apenado com 40 anos, então deixa eu ficar quieto. Né? Esse é um princípio da pena que é de intimidar, assim, não faça. Mas se quiser fazer, a pena está aí. Então, eu acho que é a única forma
nesse país, porque o que tem de golpista aqui Nossa. É assustador. é assustador. Mas graças a Deus, por quê? Porque a lei é fraca. E as pessoas ganham mais, né, sendo estelionatários do que trabalhando dignamente. Essa que é a real. Mais alguma questão? Olha, teria muitas, mas eu sei que chegou ao fim, infelizmente, mas já fica aí, né, Ale, o convite para a doutora voltar. É né? isso aí, com outros assuntos, outras pautas. Foi uma delícia tê-la aqui. Ai, muito bom. Um papo muito esclarecedor. bom. Doutora, Obrigada. faça suas considerações finais. Olha, é assim. Eu acho que todo mundo tem seus direitos e tem seus deveres. Então, aproveite os seus direitos, mas reconheça os seus deveres, né? Eu estou filosofando. Mas se a gente for falar em Maria da Penha, é assim, olha, não perca a chance, né, de se ver livre de um algoz. Eu estou falando de pai, eu estou falando de irmão, eu estou falando de marido, companheiro, seja o que for, uma relação de violência doméstica, ninguém merece, porque você carrega isso, esse trauma pro resto da vida e acaba levando seus filhos também a um trauma, eu acho péssimo. Mas de outro lado, é assim, não fique parado. Eu acho que todo mundo tem oportunidades, então é assim, vá em frente, né? Esse é o meu lado educadora, não desista, caminhe, né? E eu fico à disposição aí de quem precisar, de quem quiser. E para seguir a senhora nas redes sociais, você nas redes sociais? Eu estou no Instagram, Eliana Passarelli. TikTok eu tenho preguiça, mas eu também estou lá, promotora Eliana Passarelli. É que no TikTok, se não for a coisa do bate-papo, não funciona, né? Então, às vezes eu fico meio com preguiça. Eu tenho preguiça, assim, não é preguiça. Às vezes eu tenho vergonha de gravar vídeos. É mesmo, doutora. Por incrível que pareça. Eu vejo tanta bobagem, aí eu falo, não, vou criticar isso aqui, vou xingar o indivíduo. Aí depois eu falo, não, eu tô feia, eu tô velha, é melhor ficar quieta, tá tudo certo, entendeu? Mas a Eliana Passarelli. Ok, João, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ale, obrigado, doutora. Um Foi uma aula. Um prazer. Uma aula, com certeza. E olha, gente, você que está ligado aí, não permita viver em nenhum tipo de violência. Não fique envergonhado, não tenha medo. A mesma coisa eu falo para você que às vezes está com o pensamento de tirar a própria vida, está com vazio, procure ajuda. Nós vivemos em um tempo em que precisamos ter resiliência, gentileza e empatia. Se você não tem coragem, às vezes, de conversar com alguém próximo, procura nem que seja na farmácia, vai lá e abra seu coração. Mas não deixe a sua vida passar de uma maneira que você não veja sentido mais para ela, tá? Hoje você tem muito mais proteção com relação à violência contra você, mulher. Você que é jovem, procure ajuda também. Você que é idoso, meu Deus, alguém vai segurar a sua mão. Eu creio que ainda tem muito, apesar da gente estar falando aí de um universo desesperador e desanimador, eu tenho certeza, eu continuo acreditando na humanidade e eu sei que tem muitas pessoas boas e que você vai encontrar alguém que tenha empatia com você, tá bom? Não fique sozinho. Esse é o nosso GiroCast, o nosso podcast de jornal Giro S.A. E toda semana um convidado muito especial. Muito obrigada pela sua companhia e nos siga nas redes sociais. Jornal Giro S.A., @Jornal Giro S.A. A gente está no Insta e até o próximo programa. Tchau!